O maior desastre radioativo do planeta, responsável por deixar uma cidade inteira inabitável por pelo menos 20 mil anos. No vídeo de hoje, vamos conhecer os detalhes da construção ao desastre da usina Vladimir Ilyich Lenin, mais conhecida como usina de Chernobyl. Então, já deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito. Eu garanto que você vai gostar, são vídeos como esse, toda semana. Esse é mais um episódio da nossa série História das Estruturas. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. A geração de energia é um dos maiores desafios para qualquer país. No Brasil, por exemplo, a matriz energética é quase que completamente baseada em hidrelétrica, como a hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do tipo no mundo. Mas nem todos os países têm os recursos necessários para esse tipo de geração de energia, o que os fazem seguir outros caminhos, como termoelétricas, turbinas a gás e, é claro, as usinas nucleares, que são responsáveis por pelo menos 10% da energia gerada no planeta. O sistema de energia nuclear funciona de forma parecida com as usinas térmicas, que aquecem a água transformando em vapor de alta pressão, que giram turbinas geradoras de energia, convertendo o movimento em eletricidade. Mas o grande diferencial está em como o calor que transforma a água em vapor é gerado, que nas usinas nucleares é através da fissão nuclear, que é basicamente o decaimento de um átomo, geralmente de urânio, que ao perder massa gera uma enorme quantidade de energia através do calor e radiação. O elemento mais comum nesse processo é o urânio-235, que é naturalmente instável, que libera nêutrons que se choca com outros átomos de urânio, dando início à fissão nuclear. O resultado desse processo são elementos extremamente instáveis, como o plutônio, capazes de alterar até as células do corpo humano, gerando sérios problemas de saúde, como o câncer. A usina nuclear de Chernobyl começou a ser construída em agosto de 1972 e foi oficialmente inaugurada em setembro de 77, com uma estrutura de concreto armado com paredes que chegavam até 5 metros de espessura. Era composta por 4 reatores, e a União Soviética tinha planos para a construção de pelo menos 12 até o ano de 2010. E como sabemos, nunca aconteceu. Baseado em um novo sistema de reatores, o RBMK, desenvolvido pela União Soviética, era o que havia de mais moderno na época. Relativamente baratos quando comparado com outros modelos, podia ser construído rapidamente e sob demanda. Ainda durante a construção da usina, o governo soviético precisava convencer os 50 mil trabalhadores necessários para o funcionamento da usina a se mudarem para a cidade de Pripyat. A chamada cidade nuclear havia sido inaugurada apenas alguns anos antes, com a exclusiva finalidade de abrigar os funcionários da usina e suas famílias. Para isso, a cidade era uma das mais modernas da União Soviética, com uma infraestrutura bem planejada, contava com escolas gratuitas para mais de 10 mil crianças, hospitais, cinemas, clubes, praças e tudo mais que uma grande cidade precisava ter. Apesar dos atrativos, os únicos trabalhadores que se interessavam pelas vagas na usina eram os recém-formados, o que fazia a média de idade da cidade atingir os 26 anos, sendo a população composta, na sua maioria, por jovens adultos, que tinham nas mãos uma enorme responsabilidade. No dia 25 de abril de 1986, aparentemente mais um dia normal no cotidiano de Pripyat, um teste havia sido agendado para as 13 horas. O teste era para avaliar a capacidade de geração de energia para o sistema de segurança do reator. Esse sistema era o resfriamento do núcleo, que era feito com 28 mil litros de água por hora, que eram bombeadas para as paredes do núcleo. Mas o interessante é que a energia utilizada pelas bombas de resfriamento era gerada pela própria usina. Ou seja, o sistema de segurança da usina dependia do funcionamento da própria usina. Se a usina precisasse parar de forma emergencial, o fornecimento de energia seria interrompido, impossibilitando o bombeamento de água, colocando em risco todo o sistema. O teste feito no reator 4 simularia uma parada completa. Ele foi reduzido inicialmente para 50% da sua capacidade, e a ideia era aproveitar a energia gerada pelas turbinas
que continuariam girando para gerar pelo menos 45 segundos de energia para as bombas, que em teoria seria o suficiente para o sistema de segurança funcionar. Porém, o teste teve de ser adiado durante a tarde do dia 25, já que as autoridades locais indicaram uma alta demanda energética que dependia da usina. O reator 4 fica então a 50% da capacidade por mais de 9 horas, até a liberação do teste ser realizada. O que era para ser realizado durante o dia por uma equipe experiente e treinada, agora seria feita durante a noite, com uma equipe significativamente menor e sem preparo. Entre os trabalhadores naquela noite estavam os operadores Alexander Akimov e Leonid Toptunov, e o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov. Às 0 horas e 28 minutos, Alexander Akimov e o engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov entraram num impasse. Segundo Alexander, as instruções para a realização do teste especificavam que o reator precisava estar operando a 700 MW para manter a segurança, e que por algum motivo o reator se recusava a ultrapassar os 400 MW. Já Anatoly Dyatlov dizia que em 200 MW já era o suficiente e ordenou a continuação do teste. Mesmo contrariado, Alexander seguiu as ordens do seu superior. O que Anatoly Dyatlov não previu era o acúmulo de xenônio 135, devido ao reator estar a 50% da capacidade há mais de 9 horas. Isso é chamado de envenenamento do reator, que faz com que o reator reduza a potência de forma espontânea, sem qualquer intervenção. O controle da potência podia ser feito por hastes de grafite. Chamadas de moderadores tinham o papel de conter os nêutrons, estabilizando a reação nuclear. Inclusive, o uso dessas hastes era o maior erro de projeto dos reatores RBMK, pois os tornavam muito mais suscetíveis a falhas, instabilizando todo o sistema com a ausência de água. E essa era justamente a razão dos testes. Como a potência dos reatores continuava a cair, os operadores decidiram retirar a maioria das hastes de controle, numa tentativa de fazer a potência aumentar. Um grande erro. Às 1h23 da manhã tem início o teste. Muito abaixo da potência dos 700 MW, as bombas responsáveis por levar a água de resfriamento para o núcleo bombeavam um volume muito inferior ao necessário. Com o baixo volume, a pouca água que entrava em contato com a parede do núcleo era transformada em vapor instantaneamente. Sem as hastes de controle e a água para absorver os nêutrons, a reação começa a ficar fora de controle e se aquecer cada vez mais. Apenas 40 segundos após o início dos testes, o núcleo já estava operando a 120 vezes a sua capacidade. Foi quando, às 1h23 da manhã, Alexander Akimov aperta o botão de emergência para liberar as hastes de grafite para tentar conter a reação. Mas devido ao calor, o sistema falhou e menos de 5 segundos depois, a explosão deixa o núcleo completamente exposto, arremessando a tampa de 1000 toneladas. O grafite começa a queimar, liberando no ar uma fumaça altamente radioativa. Uma segunda explosão acontece, que agora destrói completamente o teto do reator, expondo o núcleo ainda mais. Equipes de resgate e bombeiros de Pripyat são chamados. Pensando ser um incêndio comum, a maioria dos socorristas foram completamente despreparados para a situação de radiação, usando apenas roupas de proteção comuns. Bombeiros continham as chamas em meio a destroços com níveis altíssimos de radiação. A maioria deles morreriam apenas algumas horas depois, com síndrome aguda de radiação, onde a radiação ionizante, que retira elétrons dos átomos, altera o DNA das células, as matando. As roupas utilizadas pelos bombeiros e socorristas foram jogadas no subsolo do hospital e até hoje têm elevados níveis de radiação. Somente 36 horas após as explosões, o governo soviético decide evacuar a cidade, utilizando mais de 1.200 ônibus
para retirar os 50 mil habitantes, que foram aconselhados a levar apenas itens pessoais, pois, segundo o governo, a medida era apenas por alguns dias, mas eles nunca mais voltariam para suas casas. Especialistas foram enviados até o local do acidente para avaliar a situação. Um dos levantamentos era justamente o nível de radiação. Os equipamentos marcavam cerca de 3,6 Roentgens por hora, mas o que não foi divulgado nos relatórios, de forma proposital ou não, era que a capacidade máxima de medição do equipamento era justamente 3,6 Roentgens por hora. De forma enganosa, os relatórios indicavam que os níveis eram quase 10 mil vezes menores do que a realidade, que na verdade chegavam a quase 30 mil Roentgens por hora, reportando para as autoridades de Moscou que o acidente era de pequeno impacto e estava sob controle. Apenas 2 dias depois, países como Alemanha, Romênia e Polônia começaram a detectar altos níveis de radiação. 3 dias depois, Itália, França e Espanha, seguidos por Japão no 5º dia, e em menos de uma semana, Canadá e Estados Unidos. Numa situação totalmente fora de controle, a fissão nuclear do reator destruído continuava a acontecer. Para tentar conter esse aquecimento, uma mistura de areia e bório foi despejada no local da explosão por helicópteros. Cerca de 5 mil toneladas do material foi lançado, mas apenas uma pequena parte desse material acertou o local do acidente, já que as aeronaves não podiam sobrevoar por muito tempo sob o incêndio, pois a radiação fazia os motores e demais equipamentos pararem de funcionar. O calor não diminuía, e agora uma mistura de concreto, areia, urânio e diversos outros materiais derretidos se transformaram em uma espécie de lava radioativa, chamada de córion, criando uma situação ainda mais delicada, pois havia um receio dessa lava atingir um reservatório debaixo da usina, e se isso acontecesse, novas explosões aconteceriam, despejando ainda mais radiação na atmosfera. Para evitar que isso acontecesse, uma drenagem do reservatório precisava ser feita, mas as válvulas de abertura estavam debaixo d'água por conta das 2 explosões anteriores, e só podiam ser acessadas a nado. 3 pessoas se voluntariaram para o serviço, que era tido como suicídio, afinal, em alguns pontos a água estava extremamente quente, além de altamente radioativa. A missão foi concluída com sucesso e superou as expectativas, já que os 3 voluntários não só saíram, como 2 deles vivem até os dias de hoje. Algumas semanas foram necessárias para conter os incêndios, mas os problemas ainda estavam longe de acabar. Afinal, toneladas de resíduos radioativos ainda estavam na cobertura da usina e precisavam ser retirados para qualquer futura contenção. Para isso, alguns robôs soviéticos adaptados de veículos lunares foram usados, mas paravam de funcionar minutos depois de serem expostos à radiação intensa, tendo suas placas e circuitos elétricos completamente desintegradas. Diversas tentativas foram feitas, mas nenhum equipamento durava muito tempo. Então o governo decide utilizar homens para fazer o trabalho, que subiam ao telhado com roupas revestidas de chumbo, ficavam entre 45 e 60 segundos retirando destroços e depois saíam, onde eram pagos e enviados para suas casas. Foram semanas de trabalho e mais de 5 mil homens para limpar apenas parte dos destroços, o suficiente para a construção de uma estrutura de contenção. Em 20 de maio de 1986, a construção de uma mega estrutura de contenção de radiação teve início. Considerado uma das maiores estruturas suspensas de concreto maciço do mundo, tem 270 metros de largura, 100 metros de altura e 150 de comprimento, usando 400 mil metros cúbicos de concreto e 7.300 toneladas de aço. A estrutura foi finalizada em tempo recorde, em 11 de outubro de 1986, a um custo de 18 bilhões de rublos. Em 22 de dezembro de 88, os cientistas soviéticos
anunciaram que a estrutura teria uma vida útil entre 20 e 30 anos, antes de exigir uma manutenção. Mas apenas 10 anos depois, boa parte da estrutura já estava degradada, com diversos vazamentos na cobertura, o que trazia risco de contaminação do solo através da infiltração da água. Em 2017, uma nova estrutura foi desenvolvida para sobrepor a antiga estrutura. Executado em estrutura metálica, o novo sarcófago foi construído numa área distante do local do acidente e foi levado através de trilhos até o seu local definitivo, o que, além de proteger a estrutura antiga dos intempéries, também irá conter parte do vazamento da radiação. O local do acidente hoje está completamente abandonado, repleto de veículos usados nos resgates, assim como helicópteros, ônibus e até tanques de guerra, que por conta da contaminação foram deixados para trás e tomados por florestas radioativas. Animais selvagens circulam pelo local. Alguns deles sofreram mutações. Classificado como uma zona de exclusão, ninguém poderá morar no local por pelo menos 20 mil anos, que é o tempo que os isótopos radioativos levarão para decair completamente. O acidente de Chernobyl ainda afetará nosso mundo por um bom tempo, pois, segundo os cientistas, os danos causados seguem até os dias de hoje. Os números soviéticos oficiais listam apenas 31 pessoas mortas no acidente, mas esse número leva em conta apenas aqueles que morreram durante a explosão e resgate, e não todos aqueles que tiveram mortes ligadas às reações pela radiação. Estima-se que o número de mortes é de aproximadamente 93 mil. O que poucos sabem é que, apesar do acidente e da radiação, os outros 3 reatores continuaram em funcionamento, mantendo inclusive pessoas trabalhando a poucos metros do núcleo que ainda continuava derretendo. O último a ser desligado foi o reator 3, no ano de 2000, 14 anos após o acidente. Os acontecimentos da usina de Chernobyl mostram que a geração de energia através de usinas nucleares exige um nível extremo de segurança. Afinal, qualquer pequeno problema pode gerar resultados catastróficos. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com aquele seu amigo que curte esse tipo de conteúdo. Eu agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!